Parte 26. Isaque e Rebeca. A estratégia para tirar Jacó de casa. As artimanhas de Isaque e Rebeca revelaram-se trágicas para a saúde emocional da família, tendo em vista que sublimaram a relação conjugal, concentrando-se preferencialmente nos filhos e promovendo emulação entre eles. Agora, os dois já estão velhos e viverão sem a companhia dos filhos e a harmonia na família. Sobre isso, vale destacar 4 pontos aqui. Em primeiro lugar, o plano de Esaú de matar Jacó. O fratricídio no coração de Esaú o identifica como a semente da serpente, tão certamente como marcou a Caim e a Lameque. Porque Esaú não tem a bênção, quer impedir que seu irmão desfrute dela, desejando assim entrar pelo mesmo caminho de Caim e de Lameque. Em segundo lugar, o plano de Rebeca para proteger a vida de Jacó. Rebeca está sempre bem informada sobre o que acontece na família. Ela sempre escuta as coisas e alerta Jacó sobre os planos assassinos de Esaú. Além disso, ela que não chama Esaú de seu filho, apenas de irmão de Jacó, e que havia sido a mentora de Jacó na trama contra o pai e o irmão, agora lidera novamente a decisão de tirá-lo de casa e enviá-lo a Harã, onde morava Labão, seu irmão. Rebeca pensa estar no controle da situação, e em sua limitada visão, essa fuga deveria ser apenas por alguns dias, até que o furor de Esaú passasse. E depois, ela mesma providenciaria o regresso de Jacó ao lar. O plano de Rebeca para a fuga do filho amado, que era apenas para alguns dias, durou 20 anos e ela nunca mais viu o rosto dele, pois quando Jacó retornou, Rebeca já havia morrido. O temor de Rebeca era perder os 2 filhos num só dia, pois, se Esaú matasse Jacó, ele seria morto também, por ser culpado de crime de sangue. É digno de destaque, como já deixamos claro, que Jacó não é um adolescente nesse tempo, mas um homem de 77 anos. Mas mesmo assim, sua mãe, como matriarca, controlava seus passos e definia suas ações. Em terceiro lugar, o plano de Isaque e Rebeca de encontrar uma esposa adequada para Jacó. Rebeca dá uma tacada de mestre quando aproveita o momento para fazer uma censura velada a seu marido por seu injustificado favoritismo por Esaú e alertá-lo de que, se Jacó permanecesse em casa, com o risco de casar-se com uma das filhas de Et, como fizera Esaú, sua vida estaria completamente acabada. Com isso, ela coloca no colo de Isaque a responsabilidade da decisão. E ele então chama Jacó e dá-lhes algumas orientações. 1. Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. As mulheres de Esaú cananeias era para Isaque e Rebeca amargura de espírito. A proibição de realizar casamentos mistos entre cristãos e não cristãos continua valendo para a Igreja do Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 6, 14, e 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. 2. Ordena-o, vai a Padã-Arã, e toma lá por esposo uma das filhas de Labão. Nesse momento, a lucidez toma conta de Isaque. Ele dá uma sábia orientação a Jacó, seu filho. O intento de Rebeca é que Jacó não parta de casa como um fugitivo, mas contando com o apoio do pai no lar que deixa atrás em direção ao abrigo da família da mãe. 3. Reafirma a Jacó a bênção de Deus. A bênção que ele invoca sobre Jacó não é sua bênção, mas a bênção do Deus Todo-Poderoso, ou seja, a bênção da aliança que havia passado por Abraão, por ele e agora é transferida a Jacó como portador da esperança messiânica. 4. Despede a Jacó rumo à terra de sua parentela. Jacó sai de casa com a bênção dos pais, ainda que fugido de seu irmão Esaú, e não sai sem rumo, mas com o destino certo, a
casa de Labão, onde haveria de passar seus 20 anos. Em quarto lugar, o plano de Esaú para agradar tardiamente a seu pai. Esaú mostra a tolice de uma percepção tardia. Ao cair a ficha de que seu casamento com duas mulheres cananeias desagradara a seus pais e era tormento para eles, tenta reparar a situação casando-se com Maalate, uma parenta, filha de Ismael, meio-irmão de Isaque. Mas isso, porém, tornou sua situação ainda pior. Matthew Henry diz que, com esse casamento, Esaú se uniu a uma família a qual Deus tinha rejeitado, procurando fortalecer, assim, as suas próprias pretensões com a ajuda de outra pretendente. E mais, ele tomou uma terceira esposa quanto as outras ainda estavam vivas, e fez isso para agradar a seu pai, não a Deus. Warren Wiersbe diz que a reação de Esaú ao fato de Jacó ter ido à casa de Labão para buscar uma esposa foi mais uma prova de que ele desprezava tudo que era espiritual, pois saiu e tomou para si outra esposa, uma vez que Jacó estava procurando uma esposa dentre as filhas de seu tio Labão. Esaú escolheu sua mulher da família de seu tio Ismael. Bruce Walter ainda acrescenta que, a despeito dos desejos de Esaú serem de agradar a seu pai, faltava-lhe a perspicácia espiritual que o conectaria com sua família. Incrédulo, somente agora ele reconhece que casar com mulheres cananeias não é apropriado para sua família. Na verdade, Esaú é um membro da família fora de prumo. Concluímos neste capítulo dizendo que os 4 personagens da trama são culpados. Isaque sabia do oráculo pró-nascimento e mesmo assim tentou frustrá-lo. Esaú, havendo concordado com o plano, quebrou seu juramento. E por fim, Rebeca e Jacó, tendo justa causa, não se aproximaram de Deus nem do homem, não fizeram nenhum gesto de fé ou de amor e colheram o fruto do próprio ódio. Esses estratagemas rivais, entretanto, só conseguiram fazer tudo o que a mão e o propósito de Deus predeterminaram. Atos capítulo 4, verso 28. Capítulo 32. A revelação de Deus a Jacó e a resposta de Jacó a Deus. Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 22. Antes de entrarmos na exposição dessa passagem, deixo registrado aqui uma linha do tempo da vida de Jacó. 1. Ele sai de casa dos pais com 77 anos. 2. Serve a Labão durante 14 anos pelas 2 mulheres, Lia e Raquel. Quando nasce José, e ele pede a Labão a permissão para voltar à sua terra. Quando José nasce, portanto, Jacó tem 91 anos. 3. Serve a Labão mais 6 anos pelo seu rebanho, completando então 20 anos em Padã Arã, quando então retorna à casa de seus pais. Quando Jacó sai de Padã Arã, ele está com 97 anos e José com 6. 4. José é vendido por seus irmãos aos mercadores midianitas com 17 anos. Se ele já tinha 6 anos quando saíram de Padã Arã e agora tem 17, concluímos que, entre a chegada de Jacó à terra prometida com 97 anos e a ida de José para o Egito, 11 anos depois, que Jacó tinha 108 anos nesse tempo. 5. José sofre 13 anos no Egito como mordomo de Potifar e prisioneiro, sendo levado ao poder do Egito com 30 anos. Depois temos 7 anos de fartura e mais 2 anos de fome, quando sua família é levada por ele ao Egito. Se Jacó tinha 108 anos quando José foi para o Egito, e 22 anos depois Jacó sobe ao Egito, significa que ele tem 130 anos nesse tempo. 6. Jacó fica mais 17 anos no Egito e morre aos 147 anos. Quando Jacó morre, portanto,
José tem 56 anos, pois nasceu quando seu pai tinha 91 anos. 7. Quando Jacó sai da casa de seus pais para Padã-Arã com 77 anos, Esaú já tinha 37 anos de casado. E Isaac já estava com 137 anos de idade e com 97 anos de casado com Rebeca. Quando Jacó retorna 20 anos depois, Rebeca já estava morta e Isaac tinha 157 anos. Como Isaac morreu com 180 anos, Jacó ainda conviveu com seu pai mais 23 anos. Voltemos agora à exposição do texto em pauta. Jacó não era um jovem imaturo quando saiu de casa, deixando para trás a ameaça de morte de Esaú, seu irmão, e tendo pela frente um possível casamento com uma jovem de sua parentela. Deixa para trás o ódio do irmão para caminhar rumo à exploração de Labão, o seu futuro sogro. Bruce Walter diz que, ficando em Berseba, Esaú se põe à sua espera como um furioso leão. Adiante em Harã, Labão está à espera com sua rede para apanhar e sugar a vida de sua vítima. A jornada de Berseba a Harã, no norte da Mesopotâmia, é longa. São mais de 800 quilômetros, uma jornada de 3 dias. A primeira parada de Jacó é em Betel, que dista 112 quilômetros de Berseba, onde Jacó pernoita. A peregrinação de Jacó é muito angustiante, pois ele deixa para trás uma família em crise e um pai já velho e praticamente cego. Ele tem consciência de que enganou o pai e traiu o irmão, e a mãe protetora, sem sua presença e com a mágoa de Esaú, amargaria grande solidão. Jacó sai de casa sem saber se voltaria a tempo de ver sua mãe. E assim caminha na solidão do deserto com a mente atordoada e a alma encharcada de dor. Já exausto da viagem, ele deita para dormir, fazendo da escuridão da noite sua cortina, da abóbada celeste, bordejada de estrelas, o seu teto, da terra fria, o seu leito, e da pedra desconfortável, o seu travesseiro. Jacó nem podia imaginar que aquela seria uma noite memorável em sua vida, na qual Deus apareceria a ele em sonho, fazendo-lhe ricas promessas e nenhuma censura, e revelando-lhe seu amor incondicional e sua graça imerecida. Jacó foi escolhido por Deus antes de nascer. O apóstolo Paulo diz: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Romanos capítulo 9, versos 11 a 13. Deus não escolheu Jacó por causa de seus privilégios legais, pois ele não era o primogênito, muito menos por causa do seu caráter, visto que ele era um mentiroso, um enganador. Também não foi por causa das suas obras ou de seus méritos. Na verdade, ele ainda nem havia nascido quando Deus o escolheu, pois a eleição é incondicional. O apóstolo Paulo diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, segundo Timóteo capítulo 1, verso 9. A eleição divina é eterna, soberana, livre, incondicional, graciosa e cristocêntrica. Não fomos eleitos por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras, ou seja, as obras não são a causa, mas a consequência da nossa eleição. Efésios capítulo 2, versículo 10. Não fomos eleitos por causa da nossa santidade, mas para a santidade e irrepreensibilidade. Efésios capítulo 1, verso 4. Assim, não fomos eleitos por causa da nossa fé, mas para a fé. Atos capítulo 13, verso 48. Do mesmo modo, não fomos eleitos porque elegemos Deus, pois foi Ele quem nos escolheu.
João capítulo 15, verso 16. Tampouco fomos eleitos porque amamos a Deus, e sim porque Ele quem nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. Observando a vida de Jacó, aprendemos que Deus escolhe soberanamente, tendo em vista que Jacó foi escolhido antes de nascer. A causa do amor eletivo de Deus é um sublime mistério, pois Jacó não tinha razões que pudesse despertar o prazer de Deus. Mas mesmo assim, Deus o escolhe, assim como também nos escolheu apesar de sermos pecadores. Contudo, olhando a vida de Jacó, aprendemos também que Deus abençoa incompreensivelmente. Jacó fugia da sua casa depois de ter mentido para o seu pai, traído seu irmão e blasfemado contra Deus. E em vez de destruí-lo, Deus o abençoa e lhe faz promessas gloriosas em Betel, pois ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas consoante a sua imensa misericórdia. Destacamos na análise do texto em pauta preciosas lições. A revelação de Deus a Jacó. É sempre Deus quem toma a iniciativa de buscar o homem. É Deus quem nos escolhe, não nós a ele. É Deus quem nos ama primeiro. Portanto, nosso amor por Deus é apenas um refluxo do fluxo de Deus, do amor de Deus por nós. Vamos examinar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, um pernoite. Essa ação de deixar seu pai e especialmente sua mãe marca o início da peregrinação de Jacó. Peregrinação esta que seu avô Abraão havia feito em ordem inversa 156 anos atrás. Jacó não tinha noção do lugar onde estava depois de andar mais de 100 quilômetros. Naquele cansaço venceu e já era impossível prosseguir. Ali mesmo, o céu aberto, depois do pôr do sol, tomou uma pedra, a fez de travesseiro e se deitou para dormir. Vale ressaltar que Jacó não estava dormindo num colchão macio, deitado numa confortável cama, coberta de lençóis de fios egípcios, nem usando um travesseiro de pena de ganso. O patriarca estava com o corpo lapejando de fadiga, com a mente açoitada pela culpa e a alma atordoada pela angústia. Contudo, na solidão daquela noite, os céus desceram à terra, e a terra chegou aos céus. Os anjos de Deus estavam ao seu redor e o próprio Senhor, Deus dos patriarcas, falou com ele numa memorável teofania, não lhe dando sequer uma simples palavra de repreensão, mas somente concedendo-lhe ricas bênçãos e benditas promessas. Deus continua imutavelmente o mesmo. Não importa suas dores do passado, nem seus temores futuros. Não importa se seus amigos voltaram as costas para você, ou se você perdeu seu emprego. Não importa se você está sofrendo alguma enfermidade ou se sua autoestima está baixa. O importante é saber que, onde quer que você esteja, ali Deus pode abrir para você a porta do céu. Em segundo lugar, um sonho. O sonho de Jacó foi uma espécie de divisor de águas em sua vida. Bruce Walter diz que o sonho não é uma visão mórbida de um passado vergonhoso, mas sim a apresentação de uma alternativa futura com Deus. Em seu sonho é posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o mais importante, o próprio Senhor Deus estava perto dele para lhe falar. Vejamos aqui 4 fatos. 1. A escada. Essa escada é um símbolo de Cristo, o caminho de acesso a Deus. João capítulo 14, verso 6. E o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Henry Morris diz que o Senhor Jesus reivindicou que ele mesmo é a escada de Jacó, o caminho para Deus e a porta do céu, de modo que as hostes de anjo lhe estão sujeitas, pois ele é o Criador, o sustentador e o Redentor. 2. O topo da escada.
A base da escada estava na terra, mas seu topo atingiu o céu. A terra e o céu estavam conectados pela escada. E pela escada a terra tinha acesso ao céu. Concordo com Walter quando diz que a comunhão entre o céu e a terra é estabelecida por uma iniciativa que parte de cima, de Deus. Ou seja, o contato entre o céu e a terra existe pela graça de Deus. 3. Os anjos subiam e desciam pela escada. É digno de nota que os anjos não desciam e subiam, mas subiam e desciam, o que significa que os anjos estão conosco e ministram a nosso favor. A Escritura diz que, embora os anjos sejam invisíveis aos nossos olhos, eles são incontáveis hostes. Hebreus capítulo 12, verso 22. Valorosos em poder, que executam as ordens de Deus e obedecem à sua palavra. Salmo 103, verso 20. Eles são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, verso 14. Os anjos têm especial interesse no povo de Deus e trabalham para os que herdam a salvação, visando o seu crescimento na graça. 4. O Senhor está no topo da escada e no pé da escada, perto de Jacó. O Senhor habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e abatido de coração. Isaías, capítulo 57, verso 15. Se queremos contemplar Deus com os olhos da fé, podemos olhar não apenas para as alturas, mas também ao nosso redor, pois Ele está conosco todos os dias, em todas as circunstâncias. Em terceiro lugar, uma promessa. Deus se apresenta a Jacó e faz-lhe várias promessas. Primeira, Deus se apresenta a Jacó. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Deus se apresenta a Jacó como o Deus da aliança, o Deus de seus pais. E embora Deus não tenha dito a Jacó, e também o teu Deus, o Senhor garante a ele as promessas feitas a Abraão e a Isaque. Walter, que diz que a teofania lembra as promessas que capacitaram uma mulher infértil, Sara, a gerar um filho, e um fugitivo sem terra, Isaque, a tornar-se forte e rico. Segundo, Deus promete a Jacó a terra de Canaã. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Embora os patriarcas não tenham tomado posse da terra, ela pertencia a eles e à sua descendência. E Deus garante a Jacó que ele terá uma descendência que herdará a terra. Terceira, Deus promete a Jacó uma numerosa descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. As bênçãos prometidas a Jacó são as mesmas que Deus já havia prometido a Abraão e a Isaque. Quarta, Deus promete a Jacó sua companhia e proteção. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Presença e proteção são garantidas a Jacó em todo lugar, em todo tempo, em todas as circunstâncias. Quinta, Deus promete trazer Jacó de volta para casa e cumprir suas promessas. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Harã é lugar de Jacó constituir família e enriquecer, mas não lugar para permanecer. A resposta de Jacó a Deus. A revelação de Deus produziu no coração de Jacó um profundo senso de sua pecaminosidade, ao mesmo tempo que o levou a adorar a Deus. Nesse sentido, vale destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, Jacó adora a Deus. As primeiras palavras que Jacó fala ao acordar são de temor, espanto e adoração. E mesmo que Deus lhe tenha dito palavras de consolo e encorajamento, Jacó sentia temor, mas não aquele temor que torna o iníquo quando Deus se apresenta a ele, e sim o temor que leva à submissão devota.
Jacó vê o seu lugar noturno de descanso como um local onde o céu estava aberto para ele, e por isso a sua reação é adorar. Nessa mesma linha de pensamento, o Alter opina que é provável que o medo de Jacó seja inspirado por sua consciência de que havia prejudicado seu pai e seu irmão, e então, na presença de Deus, Jacó compreende o seu pecado. Por outro lado, esse temor é também um contraste apropriado à fuga em prol de sua vida, uma vez que há forças maiores que as de seu irmão que precisam ser levadas em conta. Quem teme a Deus não tem medo dos homens, e quem anda pela fé não precisa tramar. Em segundo lugar, Jacó edifica o memorial. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna. Braumer diz que a única testemunha de Jacó foi a pedra protetora atrás de sua cabeça. Ele transformou o seu duro travesseiro em memorial. A palavra hebraica mazeb, distinto de altar, significa um memorial para um evento que deve ser guardado na lembrança. Há memoriais assim em Mispa, em Ebenezer, no Sinai, em Gilgal e em Ofra. O memorial tem como propósito impedir que o homem se esqueça do que Deus fez. Em terceiro lugar, Jacó unge o memorial com óleo. A unção do memorial com azeite é um ato de consagração, tendo em vista que a sua consagração com óleo representa separação e dedicação a Deus. A pedra erigida por Jacó deve servir exclusivamente como memorial para Javé, o Deus da aliança, e como o azeite é um líquido que não se mistura com nenhum outro, o objeto ungido com azeite é assim, separado e elevado acima de todos os outros. No tabernáculo, o altar e outros objetos de culto são ungidos com óleo. Do mesmo modo, Arão e seus filhos foram ungidos com óleo ao serem separados como sacerdotes para o serviço de Javé. Em quarto lugar, Jacó dá ao lugar o nome de Betel. Betel significa casa de Deus. É mencionado quando Abraão sai de tua terra e ali edificou um altar, e quando retorna do Egito. Com Jacó, Betel passa a ser o lugar da revelação de Deus, a casa de Javé, o lugar em que Javé assumiu cuidado por Jacó. A escada cujo topo alcança o céu toca a terra em Betel. Em quinto lugar, Jacó faz um voto e promessas a Deus. Esse voto de Jacó é o primeiro mencionado na Bíblia. James Montgomery Boyce diz que o voto é uma solene promessa de se comportar de certo modo, realizar certos atos, atingir certos alvos e oferecer certos dons. O voto de Jacó é o eco da promessa, pois é um voto condicional, o mais abrangente de todos os votos condicionais encontrados no Antigo Testamento. O Alter tem razão em dizer que o voto de Jacó reorienta a sua jornada, uma vez que a viagem teve como origem a fuga para evitar um assassinato e uma trajetória para achar uma esposa que fosse do agrado dos seus pais. Agora, no entanto, a viagem de Jacó se torna uma peregrinação com conteúdo teológico, pois ele viaja como um portador das promessas de Deus e com a certeza da ajuda divina. Além disso, ele também se compromete a viver com o Senhor como seu Deus. A promessa e o voto transformam a viagem de Jacó, tão indubitavelmente quanto o encontro com Deus muda um lugar pedregoso num santuário. Warren Wiersbe destaca que, se aparecesse em várias traduções no versículo 20, também pode ser entendido como uma vez que. Assim, Jacó não estaria negociando com Deus, mas sim afirmando sua fé em Deus.